Alô, amigos, alô, amigas, irmãos e irmãs. As portas físicas continuam fechadas na Sociedade Espírita Ponto de Luz e Rolante, mas as portas espirituais estão abertas, recebendo cada um de vocês. E hoje nós vamos receber o Luiz Henrique Chebela, trabalhador do Centro Espírita Fonte de Luz de Santo Antônio da Patrulha, e o tema Propósitos para o Ano Novo. Mas antes disso, fechando os nossos olhos, indo de encontro à luz divina do nosso amigo Jesus, segurando firme a sua mão, sentindo o seu amor, percorrendo cada canto de nossa casa, da casa dos nossos familiares com Ele, dos nossos amigos. E como pedinte que somos, pedimos a Ele proteção para os adoentados, para os desesperados, para aqueles que perderam um ente querido, para aqueles que já partiram para a pátria espiritual, sabedoria para os novos governantes dos municípios, que possam governar para o bem. Muita humildade, muita caridade que possamos exercer no dia a dia. E agradecendo a equipe espiritual, o mentor da casa, o Dr. Bezerra de Menezes, começamos a palestra de hoje com Luiz Henrique Chebela. E o tema: Propósitos para o Ano Novo. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É sempre uma alegria quando nós nos reunimos em torno do Senhor, com as suas notícias boas e novas, nos trazendo esperança, alegria, enchendo o nosso coração nesses dias de Natal, dias significativos, em que o amor prevalece entre todas as criaturas, que essas energias inundem os nossos corações, encham os nossos corações de paz, de alegria e contentamento, porque a vida continua, meus irmãos. A vida flui na direção do bem maior. E isto é uma certeza tão grande para todos nós que cremos, e funciona igualmente para os pessimistas, para os que não creem, não é? Porque aqueles que acreditam na separação, na divisão, que combatem o amor e a misericórdia pelos seus atos, pelos pensamentos contraditórios, eles não têm autoridade moral para dar ordens a Deus. Isso é muito importante. Então, nesse momento, é um momento, meus queridos, que nós precisamos nos instruir. Nós precisamos nos estudar a nós mesmos, buscar o autoconhecimento, né? E adquirir competência, se nós desejamos surfar na onda do bem. Porque essa onda do bem que vem se avolumando, ela contém no seu bojo toda a energia necessária da transformação para o progresso das luzes. Foram-se os tempos de trevas. Lentamente inicia o processo de transformação da humanidade, não é? Para que nós possamos adentrar esse novo período, essa nova era, esses novos tempos. Os sinais, todos nós já podemos ver. Nem vamos entrar no detalhe da pandemia, né? Porque a destruição e as mortes que houverem, né? Esses flagelos já são necessárias. Tudo se transforma, tudo perece para renascer renovado, em toda a sua plenitude. Então, confiemos na misericórdia do Pai e no seu amor, que a tudo provê e prevê. Está tudo certo, tudo andando no caminho certo, às vezes um pouco lentamente, mas no fundo, Deus, nosso Pai,
extremo amor e misericórdia comanda os nossos passos e a vida em todo o universo. E no momento atual, a Terra é como se estivesse na UTI em tratamento, né? Para iniciar uma nova vida, né? E isso, claro, que não se dá da noite para o dia. Se não vejamos, e eu tenho certeza que muitos vão gostar, se não vejamos o coroamento do Livro dos Espíritos, segundo a nossa irmã querida, que eu recomendo, não é, para 2021, estudar um pouquinho também de Sueli Caldas Schubert, né? Sueli Caldas Schubert, ela diz que a questão 1019, o Livro dos Espíritos, como sempre, é o livro básico dos nossos estudos. Assim como o Evangelho segundo o Espiritismo deve estar como livro de cabeceira para consultas permanentes. São 1019 questões, nós precisamos refletir nas 1019. Mas ele inicia de forma magistral perguntando o que é Deus. A inteligência suprema, responde o mundo espiritual, causa primária de todas as coisas. E o coroamento dizendo assim, Kardec pergunta, o reinado do bem, porque nós não vamos estabelecer propósitos, novos propósitos para o novo ano de 2021, não é? Sem descuidar desse lado. Esse lado é essencial na nossa vida. Então, olha, vejamos bem a questão. Ela vai definir os propósitos para a nossa vida. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Kardec estava em dúvida. Depois de todo o desdobramento, de todas as explicações das relações do mundo espiritual com o mundo físico, das penas e gozos futuros, todo o livro em si, não é? Kardec se questiona. E é a nossa pergunta fundamental, né? Ao reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Podem ter certeza que até mesmo alguns espíritas têm dúvida. E responde o mundo espiritual, o bem reinará na Terra quando os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça. E eu já pergunto, qual é o nosso propósito para 2021? Eu fiz um questionamento aqui. É o amor que está nos conduzindo? É a reflexão para todos os dias de 2021. Porque ninguém vai agir precipitadamente. Francisco de Assis, baseado no provérbio, o provérbio está lá na Bíblia, diz assim, não é bom proceder sem refletir, porque peca quem for precipitado. Então, nos questionemos se o amor está conduzindo os nossos passos. Estamos vivendo dentro da lei de justiça? Para com a nossa própria existência imortal? Que lindo fazer essa proposta para si mesmo, né? Nos faltando 6 dias para o encerramento do ano 2020. Somos bons? Porque a questão fala, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem. Porque então farão reinar aí o amor e a justiça. O amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então, onde é que está a nossa felicidade? É o progresso moral, é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem, que nós atrairemos para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Então, nós que nos dissemos, queremos ser, estamos nos instruindo, nos preparando melhor
para nos tornarmos cristãos honestos, verdadeiros, leais com o nosso propósito de vida, nós temos que fazer parte desse projeto. A nossa irmã querida Sueli diz assim, importa considerar, palavras dela, importa considerar que a participação de cada um de nós, não é do Divaldo, do Chico, do Cristo, Kardec, é a participação de cada um de nós, os discípulos anônimos. Nós nos instruímos, adquirimos um entendimento, não é mesmo? E é fundamental que isso se concretize nas ações da nossa vida. Este, então, digamos, seria o primeiro propósito, o propósito fundamental, não é? Segundo Francisco de Assis estava no leito de morte, já em êxtase, meus queridos. Francisco estava ali e aí os frades cantavam e choravam à sua volta ao mesmo tempo, já com saudades do mestre Francisco, né? Pai Francisco chamavam ele, os frades. E Francisco lúcido no leito de morte, com o corpo já decadente, sofridinho, né? Magrinho, sequinho, já com feridas, mas a mente brilhante, lúcida, um olhar extraordinário. E ele diz, nosso dever maior, está aí o nosso propósito, nosso dever maior para com Deus é amá-lo em toda a nossa plenitude, nossa profundidade e nossa força. E cumprir a sua lei. Eu vou ler aqui para vocês agora. No mais reto dever, na mais reta consciência, na mais reta moral, no reto perdão, porque é um respeito à divindade que nos oportuniza a elevação e a evolução. Esse Pai amoroso que permanentemente está conosco, é onisciente, sabe tudo da nossa vida e das nossas necessidades, é onipresente, porque está em toda parte, em todo lado, no ninho do beija-flor, nas aves que cantam, nas flores que desabrocham, nos ventos que sopram e no nosso coração, através de Jesus. Quando Simeão, o velho patriarca, já às portas do sepulcro, aguardava o seu desencarne, Maria adentra o templo com o menino Jesus no colo, entrega no colo de Simeão. Simeão, tão impressionado de estar segurando o Salvador, porque já tinha se dado o fenômeno da estrela de Belém, toda aquela maravilhosa história que nós celebramos agora, o Natal de Jesus, que ainda continua com esses efeitos sobre nós. Mas o Natal é muito mais do que isso, do que essa festa que a gente celebra, né? E Simeão disse, mas como é que tu vens reinar aqui? Tu não tens trono, não tens vestes brilhantes, tu não está entre os poderosos, etc, etc. Então tu está nasceu nessa estrebaria. E baixinho, afastado de José e de Maria, Simeão foi fazendo perguntas a Jesus. E o menino no colo dele. E de repente, quando Simeão para e fica fitando, olhando suavemente Jesus no colo, o menino Jesus esboçou um sublime sorriso para Simeão. E Simeão indaga mais uma pergunta, faz mais uma pergunta, aonde que tu vai exercer o teu ministério? Eu fiz um resumão agora, né? Onde tu vai exercer esse teu ministério? E o menino levanta a mãozinha direita e bate várias vezes naquele peito já carcomido, cansado, envelhecido. Mas somente depois do dia aí, Maria se aproxima e recebe a criança de volta e se toma rumo. E Simeão, logo em seguida, desencarna e, desencarnado, ele percebe que Jesus havia lhe dado a resposta. Porque o lugar
do Cristo de Deus não é nas instituições poderosas, na fama, e sim no coração de cada um de nós. Então, esse é um momento de reverência ao nosso Criador, de gratidão imensa pela oportunidade que Ele nos dá de exercer a reta compreensão e o reto entendimento, se nós exercermos a instrução e nos estudarmos para agir melhor, né? A reta caridade, que nós não vamos nem desenvolver hoje, porque ao longo de todo o ano nós estamos estudando a caridade, com a nossa própria vida, e perdoar o nosso próximo é a caridade, para conosco mesmos, porque nós estamos nos livrando dos grilhões das reencarnações compulsórias e difíceis. Vejamos, meus irmãos, os nossos irmãos que estão desencarnando com Covid, com a doença e por outros motivos, em flagelos e acidentes, eles se prepararão na espiritualidade, se estiverem já sintonizados com essa onda renovadora, virão surfar na onda do bem, reencarnados na Terra, trazendo os novos ideais já no milênio novo, que se avizinha, os novos tempos. A mais reta paciência, diz Francisco para os frades. Agir com a mais reta paciência, porque nós podemos mudar a nós mesmos, mas não podemos transformar os nossos irmãos. Somente o nosso exemplo é o evangelho vivo, não é? As nossas ações. Outra, achei muito lindo isso, Jamim. A mais reta humildade, a mais reta amizade. Sempre que formos pensar nos outros, nos colocarmos como se fôssemos eles próprios. E o restante, queridos irmãos, olha como Francisco lembrou dos nossos dias de hoje, não é? O restante, o de que mais nós precisarmos no dia a dia, virá como inspiração. Então, estejamos atentos com os nossos canais mediúnicos, límpidos, transparentes, purificados, através dos bons pensamentos, dos sentimentos nobres, que vierem nos moldar, como se fossem instrumentos da divindade, como se fôssemos instrumentos de Deus, no dia a dia, para que os nossos irmãos de jornada possam reconhecer a presença de Deus na nossa transformação. Então, esses propósitos, realmente, não é? Estamos no tempo de abandonar essa falta de paz que arde dentro de nós. Essa vida sem alegria, sem acreditar em si mesmo, porque se nós somos filhos de Deus, nós somos a humanidade, os filhos de Deus no mundo, transitando no mundo, precisamos viver com confiança. Como é que nós vamos transmitir esperança aos nossos irmãos e termos um propósito de vida alegre, saudável, humilde, promissora, auxiliando no progresso do nosso planeta, esse planeta azul, né? Tão belo, tão cheio de detalhes, de circunstâncias que promovem o nosso crescimento. Aí sim, nós poderemos, no nosso estudo aqui, nós chegamos à conclusão, aí sim nós poderemos elaborar um plano para o novo ano, para 2021. Para termos propósitos novos, nós precisamos fazer essa reflexão. E esses momentos que se seguem até a virada do calendário, ainda dá tempo, meus irmãos. Ainda dá tempo de nós trabalharmos o nosso mundo interior, que se abre para as verdades maiores, contidas num breve resumo no Sermão da Montanha, mas que servirá para os nossos propósitos. Bem-aventurados os que choram a perda dos seus entes queridos e que sofrem pela falta da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos,
porque herdarão a terra regenerada, fortalecida pelo bem maior, que há de predominar, como disseram, afirmaram os espíritos superiores. Eu costumo, nas palestras, sempre lembrar isso. Quem de nós vai ter a coragem de duvidar dos espíritos excelsos, chefiados pelo Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, como se analisa nos textos que ele deixou no Livro dos Espíritos? Ali diz: venho como vim outrora. Quer dizer que ele já havia vindo como Jesus, e agora, através do Espiritismo, que a doutrina é dos Espíritos, através do Espiritismo como consolador, nos orientar nessa maravilhosa codificação que iniciou com o Livro dos Espíritos, né? Depois o Livro dos Médiuns, e a subsequência, a Gênese, o céu e o inferno, o que é o Espiritismo. Então, ali nós temos toda, apesar da literatura espírita ter se reforçado ao longo desses 160 e poucos anos, ali nós temos a base segura para encontrar os verdadeiros e imortais propósitos da nossa existência. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, o Nazareno, querido amigo de todas as nossas horas, possa embalar os nossos sonhos de liberdade, de felicidade, os nossos sonhos de elevação moral, psicológica, social. Assim afirmou. Assim afirmou Jesus, quando disse: buscai o reino de Deus e toda a sua glória, e tudo demais vos será acrescentado. Então, na nossa ação, no nosso envolvimento com as coisas sagradas, nesse sacrifício que fazemos, renunciando ao materialismo, ao egoísmo, nós vamos lentamente estabelecendo as raízes do mundo novo que há de brilhar em todos os corações na humanidade regenerada. E, ao mesmo tempo, continuaremos orando em prece pelos nossos irmãos sofredores, aqueles que ainda não acreditam em Ti, Senhor. É a eles que nós desejamos esses minutos e esta prece de encerramento do trabalho da noite de hoje. Desejar que todos os nossos irmãos que ainda se envolvem na perversidade, no crime, na desonra, no materialismo, no egoísmo exacerbado, que a Tua luz, Senhor, possa envolvê-los, que as vibrações de amor de toda a humanidade que em prece pede, vibremos, criando uma psicosfera cheia de misericórdia e de entendimento, porque através do inconsciente coletivo, das vibrações que emanam da força do nosso perispírito, envolvem, Pai amado, se assim Tu desejares, os nossos irmãos que jazem na dor, no desespero e na aflição, envolvidos com as drogas, com os crimes, contra si mesmos. Tende piedade, Senhor, deles também. E nós, aqui na nossa jornada, possamos, no anonimato, na mais profunda humildade que tivermos competência, mantermos acesa esta chama de amor e paz, de alegrias e esperanças, trabalhando
e trabalhando, sempre com desprendimento e força de vontade. Que a tua paz, Senhor, possa, nesses minutos, nessas horas, nesses poucos dias que restam do ano de 2020, que foi um ano desafiador para todos nós, que a tua paz, a paz que emana do teu coração grandioso, possa nos envolver as nossas famílias, nossos filhos, os trabalhadores de todas as religiões cristãs que pregam o amor, que estejamos num só coração, num só pensamento, ainda embalados pelas luzes do Natal, pelas luzes do teu nascimento entre nós, no nosso coração. Fica conosco, Senhor, nos amparando e abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, Luiz Henrique Chebela, trabalhador do Centro Espírita Fonte de Luz de Santo Antônio da Patrulha, que nos trouxe esta palavra de carinho, de consolo, e também nos apresentou os propósitos para este novo ano que está começando. Muito obrigado, voltamos com a palestra online na próxima quarta-feira, aqui na Sociedade Espírita Ponto de Luz da cidade de Rolante. Um abraço aos irmãos e irmãs, uma boa noite, fiquem com Deus.